Craque Dascalos, e aí galera Dascalos, tudo bem com vocês? Professor Pedro na área. E nós estamos aqui no nosso estúdio improvisado de quarentena, justamente para trazer para vocês conteúdos e mais conteúdos, tá certo? Então eu vou pedir encarecidamente, siga o nosso canal, inscreva no nosso canal, dá um likezinho no vídeo, fique comigo até o final desse vídeo, porque o conteúdo de história do Brasil que eu trago para vocês hoje vai ser de fundamental importância para os seus estudos, para o Enem e para outros vestibulares. Então vem comigo, porque dentro dessa quarentena a galera Dascalos não para, tá bem, pessoal? E é o seguinte, pessoal, nós vamos pensar a organização da nossa república, a organização da República Brasileira. Para isso eu estou trazendo uma discussão para vocês envolvendo a Constituição de 1891. A ideia é pensarmos, buscarmos situações que envolvam conceitos políticos que vai caracterizar a Constituição daquele ano do finalzinho do século XIX no Brasil. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo. Olha só, vamos pensar primeiramente essa Constituição inserida no seu contexto histórico. Tá? Ela foi promulgada em 1891 por então presidente da República, até então provisório, o Deodoro da Fonseca, vindo evidentemente de um contexto de crise do segundo reinado, da proclamação da República através de um golpe. Tudo bem, gente? É muito importante ficar claro tudo isso. Ou seja, se eu pego o que foi 15 de novembro, final do ano de 1889, o ano de 1890, todo o governo provisório do Deodoro da Fonseca, até a aprovação dessa Constituição. E eu convido você que está aí a fazer um exercício comigo. Qual exercício, Pedro? É pensarmos as inovações que essa Constituição estava trazendo num sentido, evidentemente, de questões políticas. Evidentemente, colocado dentro dos aspectos jurídicos, dos aspectos legislativos e assim por diante. Tá bem? Então, essa vai ser a tônica da nossa aula. Então, fique comigo aí até o final do vídeo, porque faz parte do nosso entendimento como um todo, toda essa situação, tá? E eu também quero depois chamar a atenção para algumas comparações com momentos da República Brasileira do século XX e assim por diante. Vamos lá, vamos partir aqui do sistema político estabelecido, pessoal. O sistema político estabelecido, nós vamos pegar o sistema e pensar a partir da República Federativa Presidencialista com a tripartição de poderes. Então, essa vai ser a base, tudo bem, pessoal? Essa vai ser a tônica dessa Constituição no sentido de organizar o quadro político e, digamos que, o Estado republicano brasileiro. Tá bem? Bebendo muito da fonte norte-americana, né? Da República dos Estados Unidos da América, né? Mas aqui o Brasil vai receber esse nome também, justamente por conta dessa grande influência. Mas vamos lá. República, forma de governo, tá bem? Que estava rompendo com a até então forma de governo, a monarquia. Então, é a principal condição aí sustentatória dessa Constituição. Evidentemente, nós estamos falando de um movimento de organização do republicanismo que se espalhou pelo Brasil na década de 1870 e assim por diante. Fechou. Aí eu trago outro termo, né, pessoal? O federalismo. Esse federalismo é muito interessante, é muito importante. Sabe por quê? É a maneira como o Brasil também estava rompendo com uma organização de Estado lado monárquico. O Estado monárquico fora um Estado unitário, unitarista. Tudo bem, gente? Esse Estado unitarista, claro, ele evidencia todo o controle que o poder moderador ele exercia sobre as províncias, até então províncias. O federalismo brasileiro, ele evidentemente, bebendo da fonte norte-americana, ele vai possibilitar, pessoal, a ampliação de autonomia dos agora estados. Né? O nome estados também vai vir de um estabelecimento republicano. Tudo bem? Então, federalismo, outro ponto, claro, de organização do nosso sistema político, mas também de organização do nosso Estado como um todo. Fechou. E tem uma outra condição aqui, o presidencialismo. Presidencialismo, para esse contexto, também uma inovação. Por que uma inovação? Porque estava rompendo com o parlamentarismo. A função, evidentemente, do presidente da República do Brasil seria uma função de chefe de governo e chefe de Estado, porque essa é a característica elementar do presidencialismo. Eu falo que estava rompendo com o parlamentarismo porque esse sistema de governo foi adotado no Brasil em 1847. Tá bem? Dentro da conjuntura ali de Dom Pedro II e tudo mais. Eu convido vocês para
acompanhar o nosso vídeo sobre o parlamentarismo no Brasil. É só clicar aqui em cima, ó, que vocês irão para o vídeo lá, porque vai ajudar a gente a complementar as discussões dos conceitos políticos e tudo mais, tá? Então não deixe de assistir esse vídeo nosso também, tá presente lá no nosso canal, tá? Pessoal, é o seguinte, colocando o presidencialismo, a gente precisa articular com a tripartição de poderes. E a tripartição de poderes, ela é muito interessante porque também é uma inovação do contexto. Essa tripartição de poderes, ela mostra que o Brasil estava entrando, evidentemente, no seu caminho de influência americana, iluminista e tudo mais, tá bem? Agora, rompendo com aqueles 4 poderes estabelecidos na monarquia, tudo bem? Quais eram os 4 poderes? Os 3, né, que nós já estamos acostumados, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas também tinha o moderador. A República rompe com isso. E aí, é claro que a organização desses 3 poderes favorece o nosso entendimento das suas colocações, né? Então, o presidente ocupando o executivo, o legislativo, instância federal, sendo ocupado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e a ocupação, a composição do judiciário brasileiro. Então, observe uma coisa, isso dialoga com várias questões atuais. É muito importante nós percebermos como que isso vai chegar a um campo prático, né? E os motivos para a gente perceber de uma maneira geral a adoção desse dito sistema. Mas, de qualquer forma, já vale de uma organização republicana, pelo menos no ambiente constitucional. Eu queria encerrar o vídeo chamando a atenção para o voto, galera. Tá bem? Como que for o voto? Dentro desse determinado quadro, nós temos até professores que vão mencionar isso, o professor Boris Fausto, ele vai trazer menções no seu livro A História Concisa do Brasil, situações para pensarmos o voto. O voto também tem uma condição de rompimento. É muito interessante, pelo menos de um ponto de vista constitucional. Correto? O voto no Brasil com essa Constituição, ele passa a ser um voto direto e universal, rompendo com o voto econômico, voto por renda, voto censitário, característico da monarquia. Mas o termo universal, devemos colocar evidências nele, ou pelo menos fazer observações e colocar as exceções, porque haviam várias. Beleza? Quando eu coloco a condição desse voto, o universal, nós temos exclusões importantes. Por exemplo, analfabetos, por exemplo, mendigos. Tudo bem? Alguns pracinhas militares, algumas ordens religiosas estavam excluídas da participação, da votação e tudo mais. E tem uma outra ressalva importantíssima, povo de Deus, para nós pensarmos aí as condições do voto. A mulher, o papel das mulheres. Vocês não vão encontrar, procurando na Constituição, algo proibindo as mulheres de votar. Tá bem? Também não vão encontrar algo no sentido mais de estabelecendo um direito, pode parecer uma redundância, um direito direto para as mulheres. Isso não vai ser encontrado lá. Ou seja, nós temos uma omissão com relação à condição das mulheres. Só que aí eu chamo a atenção para o que nós devemos perceber do campo prático. O não colocar algo proibitivo, ou pelo menos não colocar algo de direito mais direcionado para as mulheres, evidentemente, não levou as mulheres a ter participação logo após o estabelecimento dessa Constituição. Muito em função da prática social, de algumas condições sociais daquele contexto. Por exemplo, o patriarcalismo. Né, o machismo presente dentro daquela sociedade, a figura do homem como sendo a dita preponderante. Isso é muito interessante, né, pessoal? Nós percebemos. O não colocar leva a gente a perceber que há uma atuação de voto ou não. Pelo menos de voto aqui, ou de outras condições, em outros momentos. No caso das mulheres, não. Tudo bem, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês. E aí, quais são as comparações que dá para a gente fazer hoje? Quais são as condições que dá para a gente mencionar de funcionamento da nossa atual república? Eu convido vocês a fazer essas observações. E eu convido vocês a acompanhar outros vídeos do nosso canal, porque nós vamos continuar várias e várias discussões dos conceitos políticos e da formação do Estado brasileiro como um todo, mas mais precisamente da república. Fechou, galera? Muito obrigado, até mais. E aqui é Dasclos, hein? Tchau, tchau.